Novaes? Ok? Então tá, eu vou compartilhar aqui, né, a tela para vocês começar a aproximar vocês um pouco dessa temática, tá? Só um minutinho. Opa, desculpa, gente, só um minutinho. Tá? Tá? Novaes? Esperando aí. Tá faltando metade da turma, quase metade da turma é isso, né? Sei que você tem uma pessoa que tá, ok. Tem uma pessoa que teve ausente porque teve que levar a mãe ao médico. Importante que quem não puder participar, pelo menos dê um feedback aqui para a professora, por quê, né? Dá pelo menos um motivo que não pôde participar. Então, vamos começar, tá? Vou lá. Então, gente, eu não sei se vocês conhecem, né? Logicamente, vocês já ouviram falar, geralmente não estuda a fundo, né? Esses tópicos, o que é uma lástima. Nem no curso de pedagogia, às vezes, a gente consegue aprofundar, mas é importante que vocês tenham uma visão geral dessas questões. Então, é o seguinte, esse texto aqui está, né, naquele livro recomendado como leitura complementar, mas que, na verdade, é uma leitura muito importante, que depois a gente vai entrar na leitura obrigatória do Megide Neto e do Fracalança. Mas considero muito importante essa parte mais propriamente filosófico-pedagógica, vamos dizer assim. A prática educativa, né, como ensinar, é o livro do Zabala. E aí, o nome do capítulo, né, é o capítulo 7, chamado Os Materiais Curriculares e Outros Recursos Didáticos. Tá? Opa, desculpa. Ixi, acho que eu esqueci de botar alguma coisa aqui. Mas então é o seguinte, a primeira questão que se coloca é o seguinte, o que são... Eu acho que eu esqueci de botar alguma coisa aqui, gente, desculpa. Vou compartilhar a minha aula aqui, só para vocês não ficarem sem saber. O que são materiais curriculares? Primeira questão, né, que vocês têm clareza, né? O que são materiais curriculares? E aí, o Zabala coloca o seguinte, os materiais curriculares ou materiais de desenvolvimento curricular são todos aqueles instrumentos que proporcionam ao educador referências e critérios para tomar, tanto no que se refere ao planejamento, como na intervenção direta no processo de ensino-aprendizagem e em sua avaliação. Então, vocês podem reparar que é muito amplo, né? A gente pode dizer que são muitos os materiais curriculares, né? Tendo em vista essa primeira, vamos dizer, esse primeiro conceito aí do Zabala. Assim, pondera ele, né? Pois consideramos materiais curriculares aqueles meios, né, todos os meios que ajudam os professores a responder aos problemas concretos que as diferentes fases dos processos de planejamento, execução e avaliação lhes apresentam. Porque o Zabala fala o seguinte, a gente não tem como entender a unidade didática, a própria unidade didática, o ato educativo, sem a gente pensar nessa tríade, nesse planejamento, né, que é um planejamento geralmente a priori, na execução desse planejamento e na avaliação do que se passou, né, como que foi o planejamento e como que foi, assim, não só a avaliação do processo de ensino-aprendizagem do aluno, especificamente, mas de todo o processo, inclusive do trabalho do professor. Né? Então, isso aí é a primeira definição, né, do que ele chama materiais curriculares. E aí ele fala o seguinte, essa noção de materiais curriculares, ela se amplia demais, tá? E pode incluir, né, a gente pensando que materiais curriculares, a partir desse conceito, ela se amplia, né, essa noção. E também os documentos que podem fazer parte dos chamados materiais curriculares. Então, pode incluir aí o que são os materiais curriculares. As propostas para a elaboração de projetos educativos e curriculares da escola, né? As propostas relativas ao ensino em determinadas matérias ou áreas, ou em determinados níveis
ciclos ou etapas de ensino. Então, tudo isso, né, está dentro do que o Zabala chama de materiais curriculares. As propostas para o ensino destinado a alunos com necessidades educativas especiais, as descrições de experiências de inovação educativa, os materiais para o desenvolvimento de unidades didáticas, é a mesma coisa que sequência didática, tá? Na visão, né, na concepção de Zabala. Se eu falar unidade didática, sequência didática ou unidade de intervenção, é a mesma coisa, né? E também as avaliações de experiências e dos próprios materiais curriculares. Então, tudo isso faz parte do que o Zabala chama de materiais curriculares. Então, vocês podem ver aí que é um mundo, né? E aí ele continua, né? Para clarear a função, né, essas características dos materiais curriculares, e para vocês poderem analisá-los, né, o Zabala realiza uma tentativa de classificação dos materiais curriculares. E aí ele fala que ele faz uma tentativa de classificação, e a gente pode voltar para o slide, gente, desculpa que eu não consegui olhar, é uma tentativa de classificação a partir, né, ele fala que é para facilitar o estudo da função e das características dos materiais curriculares. E aí ele faz uma classificação a partir de 3 pontos, tá? Aí tá aí, ó. Ele faz uma tipificação dos materiais curriculares. Então, porque, como vocês viram, tem muitos... O material curricular pode ser tanto o projeto pedagógico da escola, né? Aquele projeto muito amplo, que vai envolver todas as emendas curriculares, quanto o próprio livro didático, quanto o próprio plano de ensino, quanto quantas orientações de avaliação dá para a Secretaria Municipal de Educação, no caso das escolas públicas municipais ou estaduais, entendeu? Então, ele começa a fazer uma tipificação dos materiais curriculares, tá? Desculpa, gente. Alguém tentou entrar aqui, só para eu permitir. Só um minuto, tá voltando aqui. Então, ele faz uma tipificação. Então, ele fala o seguinte: numa primeira aproximação, poderíamos tipificar os materiais curriculares conforme o âmbito de intervenção, né? Então, vai ser o âmbito é muito amplo, ele é mais restrito, conforme a sua intencionalidade ou função, e conforme os conteúdos que ele traz, e conforme o tipo de suporte. Nós não vamos entrar em todas essas nuances hoje, até porque o tipo de suporte vai envolver debate sobre a questão multimídia e tudo. Eu só vou trazer para vocês terem uma referência, até para quando vocês quiserem aprofundar esse tipo de discussão, e precisar, né, voltar a essas questões quando vocês estiverem na prática profissional de vocês. E aí ele fala o seguinte, né? Então, há uma classificação desses materiais. No que tange aos diferentes âmbitos de intervenção, então ele fala assim: os diferentes âmbitos de intervenção dos professores nos permitem observar a existência de materiais que se referem a aspectos muito gerais, né? Como eu já falei, um projeto pedagógico da escola, relacionados com todo o sistema educativo, então, por exemplo, a BNCC, né, o material curricular, por exemplo, que é relacionado a todo o sistema educativo, e também aqueles mais de caráter sociológico ou psicopedagógico, pode ser de viés ou macro, ou meso, ou micro, né, pensando macro em todo o sistema nacional, o meso nos sistemas estaduais ou municipais, e o micro nas escolas, especificamente. A gente tem essas gradações nos sistemas educativos. Em relação, né, aos âmbitos de intervenção ainda, né, o Zabala coloca outros que dizem respeito, né, no caso, os diferentes âmbitos de intervenção dos professores, que permitem observar a existência de materiais, né, que se referem a aspectos muito gerais, e outros que dizem respeito a decisões no âmbito geral só da escola, né? Alguns deles ligados à proposta de planejamento, como é o caso dos projetos educativos e curriculares. Outros ainda, né, outros documentos que se situam no âmbito da aula, como eu já acabei de falar para vocês, né? A gente tem diferentes documentos curriculares, diferentes âmbitos aí de intervenção. Então, os que se situam, por fim, no âmbito da aula, e entre eles aí os que estão voltados para todo a classe, o grupo,
e também os que se situam no âmbito do ensino-aprendizagem individual, como vocês estão vendo aí nessa citação do Zabala. Essa seria uma primeira classificação. A segunda classificação desses materiais curriculares, ele estaria ligado à intencionalidade ou à função que eles exercem. Então, o que o Zabala fala, né? A intencionalidade ou função que terão os materiais curriculares nos permite distinguir os materiais com diferentes finalidades. Então, vocês têm que ter uma clareza disso. É só orientar, é guiar, exemplificar, ilustrar, propor, divulgar, ou então materiais que realizam essas diferentes ações dentro dele, né? Como os livros didáticos, que a gente tem orientações, a gente tem exemplificações, a gente tem ilustrações, etc. Então, aí ele continua falando, né? Podemos encontrar livros ou artigos para orientar a tomada de decisões através da oferta de referenciais teóricos ou práticos que o permitam. E aí, ele começa a falar o seguinte: existem os guias didáticos, que oferecem orientações determinadas e que geralmente costumam ser os tutoriais, apenas são os guias didáticos. A gente tem, né, no âmbito da intencionalidade ou função, porque são funções diferenciadas, né? Então, a gente tem os livros, que têm uma função, os guias didáticos, que têm outra função, os programas audiovisuais, que têm outra função, né? É isso que ele está colocando aqui nessa segunda intencionalidade ou função aí dos materiais curriculares. Só uma outra questão, ele bota o seguinte: existem propostas didáticas, né, de caráter mais aberto do que os guias didáticos, então são vários materiais curriculares que ele está trazendo aqui, tá, gente? Que oferecem diversas alternativas e possibilidades de acordo com os diferentes contextos educativos em que serão aplicados, né? Aplicadas, no caso, as propostas. A gente também tem relatos que não têm uma pretensão globalizadora, mas, gente, quando ele fala de pretensão globalizadora, é uma coisa importante que vocês saibam, né? Como eu já coloquei no início da aula. A gente tem na nossa tradição escolar uma tradição muito forte, baseada nos métodos educativos e nos currículos, apenas pautados nas propostas disciplinares. E aí depois eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre isso. E aí, no início do século, como eu já falei para vocês, final do século XIX e do século XX, existiu diversos educadores que contestaram essa pedagogia tradicional, né, e que aí a gente teve um movimento, né, sobretudo isso aí deu, no último decênio do século XIX, até mais ou menos aí 1930 do século XX, a gente tem diversos educadores em diversos países que postulam aí a chamada as escolas novas, mas que postulam o aluno como um ser ativo, o aluno tem que estar no processo do ensino-aprendizagem. Infelizmente, como se vocês devem estar cansados de ouvir esse discurso, e eu digo assim que, apesar desse discurso já ser um discurso bastante batido, né, tanto nos cursos de licenciatura em geral, mas nos cursos de pedagogia em particular, ele é uma questão muito difícil de se alcançar, porque, por exemplo, agora, né, tá certo que no ensino superior, eu acho que as propostas de pedagogia ativa, elas são um pouco ainda mais difíceis do que nos níveis mais elementares de educação. Mas, mesmo assim, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda na educação, de uma forma geral, da gente realmente empregar esses métodos ativos, né? Em que o aluno sai dessa posição só de espectador, né, para ele tomar a rédea mesmo. Por isso que quando a gente for trabalhar o texto do Fracalança, eu vou usar uma dinâmica um pouco diferenciada dessa, para não ficar aqui, né, a gente reproduzindo, às vezes, um modelo de educação, onde o professor sempre, né, fica como aquele transmissor de conhecimentos, que eu acho que, eu acho não, né, toda a corrente educacional aí mais progressista defende que o aluno, né, ele tem que realmente se colocar como ser ativo, porque só a transmissão de conhecimento não basta para realmente o aluno construir o seu próprio conhecimento, tá, gente? E aí,
quando ele fala de pretensão globalizadora, é porque são outras formas de organizar o conteúdo que não essas maneiras disciplinares que vocês conhecem, né, que a gente tem mais contato. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco desses métodos globalizadores, rapidamente, tá? Me lembrem, para não fugir muito aqui. E aí, uma terceira classificação, né, que ele vai falando da questão da classificação dos materiais didáticos, uma terceira classificação seria conforme os conteúdos, então, né, que conteúdos estão ali naquele material, e qual é a maneira de organizar esses conteúdos, né, como que eles se organizam internamente. Então, podemos encontrar materiais com pretensões integradoras e globalizadoras, tá? E aí, como eu já citei para vocês anteriormente, essas pretensões integradoras e globalizadoras, elas tendem a, pelo menos em tese, não partir não das disciplinas, mas de outra forma de organização do saber, tá? Então, por isso que fala de enfoque globalizador. E a gente tem uma tentativa aqui do enfoque globalizador, como eu já falei para vocês, no edital de convocação 1 de 2018 do MEC, né, para editoras colocarem os livros didáticos para análise. Então, nós temos a abertura dos projetos integradores, que trazem em si essa ideia aí de uma tentativa de integrar mais as disciplinas, né? Tanto é que é um volume único, tá? No caso dos projetos integradores dos sextos, sétimos anos, oitavos e nonos anos, desculpa, é um volume único e, no mínimo, 2 componentes curriculares por volume, tá? No mínimo, 2 componentes curriculares. A gente tem, né, diferentes formas, a classificação das obras didáticas traz esse ponto, né, das diferentes formas e maneiras de organizar esses conteúdos, né, então, só podemos encontrar materiais com essas pretensões globalizadoras, que tentam abarcar conteúdos de diferentes matérias, e outros com enfoques claramente disciplinares. E, rapidamente, gente, só para vocês terem uma clareza maior do que eu estou falando, para vocês não ficarem aí boiando, né, porque dá uma concretude, se a gente pensar aqui na BNCC, na própria BNCC, né, eu vou mostrar apenas só o sumário, por exemplo, e quando a gente pensa que a partir do ensino fundamental, quando vocês olham, toda a organização dos conteúdos está, né, pela via disciplinar. Língua portuguesa, né, arte, apesar de ter uma área da linguagem, né, toda a forma de organização é ainda pautada no conhecimento disciplinar. Educação física, língua inglesa, matemática, e aí a gente tem a área das ciências da natureza, a área da geografia, e etc., a área da história, etc. A gente tem um pouquinho uma tentativa de sair desses enfoques disciplinares, quando a gente traz aqui, não sei se vocês são de ensino fundamental 2, ensino médio, talvez não tenham conhecimento, ou não tenham contato com esse tipo de realidade, da questão da etapa da educação infantil. É uma tentativa de trazer um enfoque diferenciado, de sair desse enfoque disciplinar, quando se postula a questão dos campos de experiências. Então, quando você postula a questão dos campos de experiências para a questão do currículo e da avaliação na educação infantil, é uma tentativa de romper com essa lógica disciplinar, por áreas e campos específicos de saber. E aí, só para vocês rapidamente conhecerem, né? Olha que interessante. Gente, não quer dizer, tá? Não quer dizer que essas propostas integradoras e globalizadoras, elas fujam completamente da questão das disciplinas. Mas as disciplinas, elas estão aí misturadas, né, nas temáticas abordadas. Está vendo como os campos de experiência são... Você pode ver que eles são uma tentativa de romper com essa lógica disciplinar, apesar de você ver algumas disciplinas claramente nesses campos de experiência. Por exemplo, quando você fala de corpo, gestos e movimentos, por exemplo, né? A gente está falando aí de educação física, a gente está falando de exploração do espaço, né, da geografia,
Então, a gente tem uma relação com as disciplinas, mas é uma tentativa de ultrapassar essas barreiras que fragmentam muito o saber. Então, o eu, o outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons e cores, né? Escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Está vendo como esse último tópico, por exemplo, a gente pode achar claramente a área disciplinar da matemática ou da geografia. Então, não quer dizer que eles abortam, né? Eles abortam todo conhecimento disciplinar. Não, mas eles tentam integrar e sair de uma premissa de que a gente só pode organizar os conteúdos a partir das disciplinas. Né? Deu para perceber. Aqui eu queria mostrar para vocês rapidamente o edital do PNL, para vocês conhecerem também outro documento importante, que é o documento que eu falei para vocês anteriormente. Ele é um documento de 80 páginas, né? Um documento extenso, então, mas eu vou apontar alguns tópicos aqui que eu considero importante. A gente não precisa aprofundar isso agora, eu só quero que vocês conheçam um pouco o documento, tá? Para vocês aprofundarem um pouco na leitura que farão aí até semana que vem. Para ter uma clareza maior de quais são esses critérios mínimos que essas obras didáticas têm que ter para poder pleitear, né, a inscrição nesse Programa Nacional do Livro Didático, e poder aí ser escolhido como, né, uma das obras para depois a escolha das redes e das escolas. Então, esse edital de convocação, né, o objeto, rapidamente, não vou ler tudo, mas esse edital tem por objeto a convocação de editores para participar do processo de aquisição de obras didáticas e literárias destinadas aos estudantes e professores dos anos finais do ensino fundamental, então é bem onde vocês estão estudando, né, 6º ao 9º ano, das escolas da educação básica pública, das redes federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal, conforme condições e especificações constantes neste edital e seus anexos. O que eu considero importante é esse quadro aí, né, das características das obras, né, quais as características que essa obra deve ter para elas poderem ser aprovadas. Então, o primeiro ponto que é importante vocês saberem é que, né, as obras didáticas para os anos finais do ensino fundamental serão de 3 tipos, é o que eu tinha falado para vocês, é uma tentativa aqui de romper, né, essa lógica disciplinar. Eu não sei se vocês sabem, outra questão é que quando se fala nessa questão da interdisciplinaridade, da pluridisciplinaridade, da transdisciplinaridade, mesmo que a gente rompa com a questão daquela visão muito fragmentária, multidisciplinar, né, dessas disciplinas muito outras, a interdisciplinaridade não foge da lógica da disciplina, da proposta disciplinar. Isso é importante que vocês saibam, porque parece que quando a gente fala, é um projeto interdisciplinar, parece que é uma coisa assim, né, muito nova, mas não, é uma tentativa de melhorar, né, de tornar o ensino mais significativo e ter uma relação, né, uma interação maior entre 2 ou mais disciplinas, né, é interessante, não deixa de ser interessante, mas a lógica que subjaz aí, que dá base, né, à interdisciplinaridade, é uma lógica ainda disciplinar. E olha que interessante que o Zabala fala, né? O que é a interdisciplinaridade? Importante que vocês tenham clareza disso. Vocês estão estudando, eu acredito que vocês já devem ter tido contato, mas eu quero clarear também na visão do Zabala, tá? O que é essa interdisciplinaridade? Para ele, é a interação entre 2 ou mais disciplinas, que pode ir desde a simples comunicação de ideias até a integração recíproca dos conceitos fundamentais e da teoria do conhecimento, da metodologia e dos dados da pesquisa. Aí é interessante que esta interação, né, também, segundo Zabala, pode implicar
na transferência de leis de uma disciplina para outra, e mesmo criar novas disciplinas, como, por exemplo, a bioquímica, a psicolinguística e etc. Né? Aí ele tem também, ele usa um conceito de multidisciplinaridade, que, na verdade, quando se fala disciplinar, acaba sendo multidisciplinar, porque o que é multidisciplinar? É quando a organização de conteúdos se dá de maneira mais tradicional e é onde os conteúdos são apresentados por matérias independentes umas das outras, que é a forma mais conhecida aí, né, que a gente vê de organização dos conteúdos, né, das disciplinas. E, por fim, a gente tem, dentro desse enfoque ainda disciplinar, a transdisciplinaridade, que seria, né, para Zabala, o grau máximo de relações entre as disciplinas, que daí, né, a gente suporia uma integração global dentro de um sistema totalizador. E aí ele fala, como exemplo, por exemplo, o papel das áreas na educação infantil, né? Agora eu falo que o papel dos campos de experiência na educação infantil, por exemplo, com esse enfoque transdisciplinar. E aí a gente teria também os projetos integradores, né? Segundo, só ver aqui, gente, que tem alguém, acho que querendo entrar. Tá. Um minuto, voltando aqui. E ainda no edital, para vocês conhecerem, um minuto. Só agora eu me perdi. A gente tem também, então, as obras didáticas para os anos finais do ensino fundamental serão de 3 tipos. Então, as editoras podem apresentar esses 3 formatos: os formatos disciplinares, os formatos interdisciplinares e os projetos integradores. Aí eles dão especificações, tá, gente, aqui, ó. Serão avaliadas obras didáticas conforme o quadro abaixo. E aí, disciplinar, tá vendo? A língua portuguesa, a arte, aí tem o livro do estudante impresso, né, o máximo de páginas que deve ter, o manual do professor impresso, e aí a gente tem também um outro material obrigatório, que é o manual do professor, material digital, tá? Eu queria focar mais nos 6º e 7º anos, e 8º e 9º anos, que a gente tem, além dessa proposta disciplinar, a gente também pode ter a apresentação de projetos integradores ou propostas interdisciplinares. Os projetos integradores, como eu falei para vocês, ó, tá vendo? São volume único e, no mínimo, 2 componentes curriculares. Depois eu vou voltar para cá, que tem alguns critérios que eu acho importante que vocês conheçam, para não ficar muito cansativo, tá? Então, é importante que vocês vejam que o edital do PNLD, quando ele vai fazer essa seleção, dar no guia do livro didático, ele procura romper com essa lógica claramente disciplinar. O que, na verdade, é uma opinião pessoal, há uma certa contradição, porque se a gente tem toda a BNCC estruturada a partir das disciplinas, né, vai ser um pouco bem complexo a gente pensar em materiais aí integradores, né? Então tem que ser realmente uma proposta muito boa para que esse aluno, né, tenha acesso, né, aos conteúdos chamados conteúdos mínimos de aprendizagem, né, que, gente, é o mínimo mesmo, né, essa BNCC mesmo, para mim, é o mínimo do mínimo, tá? Enfim, aí, voltando aí para o pensamento do Zabala. Só um minutinho, pessoal. Aqui. E aí, por fim, também, ele fala, né, nessa última classificação das obras didáticas, a gente pode também, existem outros, né, outros materiais, rapidinho, só para eu achar rapidinho, pessoal, que agora já me perdi. Acho que eu passei isso aqui. Então, ele fala o seguinte, né, também, além disso, dessa classificação dos materiais que ele faz, ele fala que a gente pode encontrar, né, eu não sei se vocês têm uma noção disso, o que são conteúdos, porque o Zabala, gente, ele trabalha a partir de uma tipologia de conteúdos, né, ele trabalha a partir de uma visão, ele começa a fazer análise das atividades, por exemplo, que o professor propõe, mas pautada, né, que tipo de conteúdos tem ali? São conteúdos conceituais, são conteúdos procedimentais, são conteúdos factuais,
são conteúdos de princípios ou são conteúdos atitudinais? Então, ele trabalha mais ou menos na base desses 5 tipos de conteúdos. Vocês, um pouco isso, já ouviram falar? Só para eu ter uma noção do que vocês sabem sobre isso. Pessoal, não conhecem, ao seu ver, que poderiam ser adicionados à BNCC, só para ter referência quando ele diz que ela está mínima? Eu teria que fazer eu teria que pegar a BNCC, sim, eu poderia fazer isso, mas eu teria que pegar a BNCC, escolher uma área e fazer, assim, né, propor um estudo mais sério, que eu não posso aqui. Eu achei muito rasa, porque, pelo que a gente vê, são poucos blocos e poucos temas, né, de conteúdos, por exemplo, nas áreas de ciências. Mas a gente pode pensar em acréscimo, sim, tá, Brendo? Isso a gente pode até fazer um exercício aí no final da disciplina, pensar nesse exercício. Agora eu não vou entrar especificamente nisso, porque a gente teria que ainda abrir a BNCC e, né, elencar aqui os conteúdos e ver o que estava faltando. Mas é um estudo muito interessante, gostei desse exercício, da gente pensar isso, com certeza. Agora, rapidinho, voltando aqui, tá? Gente, vocês não conhecem essa tipologia de conteúdos? É importante que se vocês conhecem o que é uma sequência didática, na visão do Zabala, né? Ele é o seguinte, por exemplo, eu mostrei para vocês uma sequência didática aqui, não. Ó, eu vou mostrar para vocês uma sequência. O que é uma sequência didática? Tá? Vou mostrar aqui, peraí. Deixa eu só achar. Só um minutinho. Essa aqui é a análise que uma aluna fez de uma sequência. Eu vou achar a sequência, efetivamente. Só um minutinho. Um minutinho, pessoal, já estou. Se quiser parar a gravação um pouquinho, só para eu achar aqui a sequência didática, para vocês terem uma noção do que é uma sequência didática. Isso eu acho que. A instrumentação, instrumentação, sequência didática. Aqui. Assim, vai ser interessante que eu achei bem a sequência didática que é de ciências. Eu, no semestre passado, que eu vou apresentar para vocês, pode ser considerada. O que é uma sequência didática? Um conjunto de atividades em que uma atividade ela tem uma ordenação, né? Qual é a ordem? Uma atividade, uma proposta de atividade vem antes, a outra vem depois. Como que essas diversas atividades que compõem uma sequência didática, elas se estruturam? O autor, né? O professor autor, ele começa a propor por exemplo, essa unidade didática. Isso aqui é uma unidade didática, tá? Então, ele começa assim, é um livro do 3º ano de ciências, tá, pessoal? Trabalhando sobre a questão dos micro-organismos. Aí ele começa assim, né? Quem são os micro-organismos? Onde e como eles vivem? Todos os micro-organismos prejudicam a saúde humana? Então, ele começa com... Mas aí... né, começa com uma interrogação. E aí, na análise que as minhas alunas fizeram dessa sequência didática, a partir do referencial de Zabala, algumas alunas falaram o seguinte: olha, apesar de a gente ter aqui essas perguntas iniciais, e também até posteriormente na próxima página, vocês vão ver também aqui, ó, também uma proposta de trocar ideias, trocando ideias, as alunas
falaram, né, a partir da análise que elas fizeram, que você vai ver muito mais uma ênfase nos conteúdos conceituais do que propriamente conceituais, vem de conceito, vem de princípios, do que propriamente conteúdos, por exemplo, procedimentais ou atitudinais. O que é procedimental? Procedimental é o saber fazer alguma coisa, desenhar, é o saber falar em público, é o saber escrever, saber pular, no caso da educação física. Então, é o saber fazer uma coisa mais procedimental, tá? Não sei se vocês vão, gente, caso vocês tenham dúvida, vocês vão me falando, tá bom? Porque é muito importante que vocês tenham clareza dessa divisão de conteúdos, para começar. Porque como é que você vai ver se uma sequência didática ela é boa, se ela é ruim, ela é rica, ela é pobre, se você não tiver um pouco dessa noção, assim, desses diversos conteúdos, uma noção mais geral desses diversos conteúdos, porque na própria ciências, na própria química, você vai encontrar esses diversos conteúdos, tá? Então, eu vou achar um pouquinho aqui, deixa eu só trazer um pouquinho do próprio Zabala para clarear para vocês o que são esses conteúdos. Ele fala o seguinte, a questão dos conteúdos factuais, tá? O que é um conteúdo factual? O conteúdo factual é aquele que se entende, por conteúdos factuais, o Zabala fala, se entende o conhecimento de fatos, acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos, singulares. Olha como exemplo, ele dá a idade de uma pessoa, a conquista de um território, a localização ou a altura de uma montanha, os nomes, os códigos, os axiomas, um fato determinado. Então, isso é tudo isso, ele chama de um conteúdo factual. E aí eu não vou explorar esse tópico agora, senão vai ficar muito comprida a aula, mas depois ele fala, além dele explicar o que é esse conteúdo factual, rapidamente, gente, só aparecer aqui para vocês, além de explicar o que é esse conteúdo factual, ele vai dizer assim, como que eu posso ensinar esse conteúdo factual? Então, é muito interessante a proposta dele, eu não tinha visto em outro teórico, eu achei muito boa a proposta. E aí ele fala também o seguinte, o que são a aprendizagem dos conceitos e princípios, né? Ele fala, os conceitos e os princípios são termos abstratos, os conceitos se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns, e os princípios se referem às mudanças que se produzem num fato, objeto ou situação. Aí, não se alarmem, mas quando ele cita o exemplo, fica bem mais fácil. Quais seriam os exemplos de conteúdos conceituais, né, e de princípios? Mamífero, densidade, impressionismo, função, sujeito, romantismo, tudo que é conceito, demografia, nepotismo, cidade, e aí por aí vai. E aí depois ele aponta como que você aprende esses conteúdos, né, conceituais, no que eu não vou entrar agora, para a gente não ficar muito comprido. E aí depois ele fala dos conteúdos procedimentais. O que são esses conteúdos procedimentais? Um conteúdo procedimental, né, que inclui, entre outras coisas, as regras, as técnicas, os métodos, as habilidades, né, de fazer alguma coisa, as estratégias, os procedimentos, né? Ele fala o seguinte, quais são os conteúdos procedimentais, desculpa. Ler, desenhar, observar, calcular, classificar, traduzir, saltar. Então, tudo envolve um conjunto de procedimentos, tá? E depois ele vai explicar, né? Esse conteúdo procedimental é um pouco mais complexo, porque depois ele vai subdividir em 3 eixos, tá? Por isso que é importante vocês, eu indico que vocês tenham esse livro, A Prática Educativa do Zabala, porque é um livro, não é um livro fácil, mas é um livro muito rico, que pode ajudar muito exatamente na prática educativa de todos os professores, tá? E depois, por fim, ele vai falar dos conteúdos atitudinais. O que são os conteúdos atitudinais? Ele vai falar o seguinte, o termo conteúdos atitudinais engloba uma série de conteúdos que, por sua vez, em atitudes e normas. Então, ele vai falar, o que são valores? A gente entende, né, ele entende por valores os princípios ou as ideias éticas,
como, por exemplo, a solidariedade, o respeito aos outros. As atitudes são as tendências ou predisposições das pessoas. Por exemplo, ele tem uma predisposição a cooperar com o grupo, ajudar os colegas, respeita o meio ambiente, né? Mantém o seu local limpo, onde você está, etc. Essas questões de atitude. E as normas são padrões ou regras de comportamento que devemos seguir em determinadas situações que obrigam a todos os membros de um grupo social. E aí são esses valores compartilhados de comportamento, né? Que a gente tem que, às vezes, né, não sempre, né, para poder conviver, né, harmoniosamente e democraticamente com as pessoas. Então, mais ou menos, esse conjunto. Por isso que ele está falando, né, dessa complexidade dessa análise dos materiais curriculares do livro didático. Porque, primeiro, você tem que ter uma noção do que são esses conteúdos. Né? O que são esses conteúdos? Porque você vai encontrar esses conteúdos lá no livro, na sequência. E aí ele fala o seguinte, qual que é o tipo de sequência didática que seria a sequência didática mais rica de todas? Aquela que traria a maior quantidade desses diversos conteúdos. E aí, eu vou mostrar para vocês uma coisa, eu não sei se vocês conhecem, esse texto do Zabala, que é exatamente isso aqui. Tá vendo essas unidades que ele apresenta aí? A unidade 1, a unidade 2, a unidade 3 e a unidade 4. Então, isso aqui são as 4 sequências didáticas básicas que ele utiliza. E aí ele utiliza a partir dessa sequência didática, sequência, por exemplo, que eu estou usando agora nessa aula, né? Aqui, como é que é? Como é que começa essa sequência didática, né? O professor comunica a lição, aí o professor ou professora expõe o tema, enquanto explica, os alunos tomam notas, o professor ou a professora permite alguma pergunta, né? Quando acaba, define a parte do tema que será objeto da prova, e etc. Então, essa primeira forma de sequência didática seria um modelo mais canônico, mais tradicional, né? Da onde todos os outros 3, eles se originariam. Aí, qual seria o segundo passo? O estudo individual sobre o livro-texto, eu mandaria vocês fazer um estudo sobre o livro, sobre esses textos que eu estou passando. Em terceiro momento, seria a hora de repetição do conteúdo aprendido. No quarto momento, seria a prova, para eu saber se você, né, o que esses meninos e meninas, essa turma aprendeu, né, em relação à lição comunicada e depois sugerida a partir do livro, né, de aprofundamento do livro texto, do livro didático. Depois a gente tem a avaliação. Então, esses 5 passos seriam os passos canônicos de uma aula tradicional. E aí, o que é interessante que vocês tenham uma noção? Você está vendo essa unidade que eu falei agora? A unidade 1, que parte desses passos aí? Então, essa comunicação da lição, basicamente, trabalharia com conteúdos conceituais. Esse C é conteúdos conceituais. O estudo individual, ele poderia abarcar os conteúdos conceituais e procedimentais, porque aí você teria que ler alguma questão de procedimento, saber fazer alguma coisa. Depois a gente teria a repetição do conteúdo aprendido, que também só trabalhariam na visão de Zabala o conteúdo conceitual e o conteúdo procedimental. Depois a prova ou exame, que só trabalharia o conteúdo conceitual, e a avaliação conteúdo conceitual. E aí vocês veem como que a última unidade didática que ele propõe, ela é muito mais rica nesses conteúdos que eu falei para vocês. Olha como tem conteúdo conceitual, conteúdo procedimental, conteúdo atitudinal, tá vendo? Tá vendo a riqueza dela? E tá vendo como que esses passos, a gente tem muito mais passos didáticos, né? A gente teria, assim, o início da aula com uma apresentação de uma situação problemática, depois, problemas ou questões, depois o momento das respostas intuitivas ou suposições dos alunos, depois teria o momento da pesquisa, onde os alunos buscariam essas respostas, né? Onde haveria a indicação dessas fontes de informação, onde o aluno teria que fontes e pesquisar, né? No caso, o 4 e o 5 estão juntos aí, né? Nessa busca de informação. Então, está vendo como essa busca de informação trabalharia o conteúdo procedimental, o conteúdo conceitual e o conteúdo atitudinal, porque ele teria que, de certa maneira, trabalhar em grupo, saber dialogar, saber
acordar com o colega o que realmente é importante. Então, isso são sequências didáticas, tá? Então, dessa sequência então, isso aqui é na prática, né, o que o Zabala está falando na teoria ali, naqueles pontos, é o que a gente tem que identificar a partir da análise das sequências didáticas efetivas que aparecem nos livros didáticos. E aqui, a gente tem que analisar como que se começa essa unidade didática? A partir de uma problematização? Parece que sim, né? Quem são os micro-organismos? Onde e como eles vivem? Aí depois, ele propõe um certo diálogo. Então, você tem que reconhecer aí que tipos de conteúdos são trabalhados. Ó, tá vendo? Depois a gente vai ter uma gama muito grande de conteúdos conceituais, no caso dessa sequência didática, tá vendo? Você se lembra dos decompositores, das cadeias e teias alimentares? Esses seres microscópicos agem sobre produtores e consumidores mortos. Tá vendo que é totalmente conceitual e factual, né, também, porque tem nomes, produtores, consumidores, decompositores. E a gente tem, aí isso agora, mas aí vocês teriam que analisar toda essa unidade didática. Gente, porque a gente vai ter depois os roteirados, só para vocês conhecerem as diversas formas que se pode analisar os materiais didáticos, tá? E, por exemplo, fazer uma análise didática a partir da tipologia de conteúdos do Zabala, entendeu? Eu poderia pegar aqui essa unidade didática e falar o seguinte, reconheça, a partir da tipologia de conteúdo do Zabala, quais os conteúdos que aparecem na sequência didática, e se essa sequência didática tem potencialidade significativa de aprendizagem para o aluno ou não. Então, eu poderia seguir esse caminho, entendeu? Então, eu não tenho apenas um caminho de análise dos materiais didáticos. Inclusive, para quem leu o artigo do Megide Neto e do Fraca Lança, sobre o livro didático de ciências, quando ele vai falar da questão do livro didático de ciências especificamente, ele vai partir de um estudo que ele fez com 180 professores aí de Campinas, né, que, na verdade, com exceção de alguns pontos muito específicos de análise, que existem algumas características muito específicas dos livros de ciências, de maneira geral, quando você vai analisar uma obra didática, os elementos que você deve utilizar, os critérios de análise, são os mesmos, são quase os mesmos, com exceção de alguns pontos específicos das áreas de ciências. Porque, por exemplo, a questão da integridade do aluno, né? Riscos à integridade física do aluno, e aí, Brendo, eu queria colocar que aquele tópico que eu falei que eu tinha dúvida daquela ficha de análise de livro didático, estava errada, aquele tópico não está certo, porque eu olhei lá porque eu não estava entendendo mesmo aquilo, e aí eu fui olhar lá na ficha original e estava errado, copiaram errado aquele tópico, não é aquilo, está muito mais relativo aos riscos à integridade física do aluno, tá? No caso da ciência, é porque as experimentações propostas levam risco ao aluno ou não? Isso vocês têm que analisar nos materiais de ciências, com certeza, tá? E também, eu acho que é um outro ponto, né, específico da área de ciências, apenas esse, que é um critério muito mais diretamente ligado à realização de atividades experimentais com materiais ou equipamentos passíveis de provocar danos à saúde do aluno. E aí, é isso que o Megide Neto e o Fraca Lança colocam naquele artigo lá, que foi indicado para leitura. Então, não tem muita diferença entre a análise de materiais didáticos em geral, curriculares, ou então, no nosso foco livro didático geral, né, de várias disciplinas, e o livro didático de ciências, com exceção de alguns tópicos que são muito específicos da área. Na ficha que a Raquel, fazendo um parênteses aqui, na ficha que a Raquel me passou hoje, que eu vou passar para vocês, ele tem muitos tópicos, mas essa ficha que ela me passou não se refere muito ao Ensino Fundamental 2, eu achei que ele se referia, essa proposta de questionário para análise de livro didático que ela me passou, que depois eu vou disponibilizar para vocês,
ela está muito mais relacionada ao ensino médio, que está muito mais ligada à questão do conhecimento de química, especificamente. Talvez vocês possam aproveitar alguma coisa, mas talvez não seja muito adequado para o material que vocês vão ter que analisar, tá? Então, tá, vou voltando aqui, então, para o Zabala, para essa reflexão dos materiais curriculares, tá? Deixa eu ver onde que eu parei, voltando lá para o capítulo 6. Que aí eu fiz só um parênteses, gente, para vocês saberem o que são esses conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais, porque é o que, né, o Zabala vai trabalhar o tempo todo. E aí, ele fala que também tem essa classificação dos materiais curriculares em relação para os conteúdos atitudinais, por exemplo, propostas para os professores, livros para o aluno, programas multimídia e etc. Suporte, né? A gente tem, o Zabala fala que a gente pode classificar os materiais curriculares quanto ao suporte, e aí ele fala aí que o primeiro suporte que deve ser considerado é o quadro negro, né? No caso também o quadro branco, né? E que ele faz até uma crítica que nunca é suficientemente valorizado, e deve ser o número 1. Depois a gente tem o suporte, né, o papel como suporte, e aí, no caso do livro didático, a gente tem, né, o papel como suporte. Não vou me estender muito nessa coisa do suporte, porque a gente não vai trabalhar muito com isso hoje. O ponto é importante, que a gente hoje encontra cada vez mais suportes para os materiais curriculares, né, essa projeção estática, slides, transparências, projeção em movimento, vídeo, informática, multimídia, e ainda como de laboratório, de experimentação, simulação e etc., que vocês devem ter até mais vivência do que eu. Aí, o autor se preocupa em analisar aqueles materiais que estão vinculados. Lembra que a gente pode dizer que a gente tem uma infinidade de materiais curriculares muito grandes, de acordo com a intencionalidade, de acordo com... Estou voltando aqui, só achar que a página de novo. Né? Lembra que eu falei isso no começo da aula? A gente tem âmbitos de intervenção, intencionalidade e função diferente, conteúdos e maneira de organizar diferentes. Então, a gente tem muitos documentos e materiais curriculares. Ele falou, né, o Zabala se preocupa só com aqueles que interferem diretamente nos processos de ensino e aprendizagem. E aí ele vai trabalhar com a questão dos livros didáticos, tá? E aí ele vai falar o seguinte: e por que esses materiais curriculares, né, eles são importantes? Né? Por quê? Por que eles são importantes? Ele vai falar que são importantes porque, muitas vezes, eles condicionam as propostas pedagógicas. Isso é muito sério, né? Porque, às vezes, tem um tipo de material que não deixa você sair daquele formato de atividade, de proposta pedagógica. Então, ele fala o seguinte: por isso que é importante a gente analisar e conhecer a estrutura desses materiais, já que dificilmente pode-se fazer algo diferente ao que propõem, ou alheio ao sentido com que foram planejados. Então, ele fala o seguinte: vários trabalhos apontam também, né, por que é importante, e por que é importante a gente analisar esses materiais? Porque vários trabalhos apontam que os professores usam os próprios livros didáticos para estruturar as suas próprias aulas. Então, ele fala o seguinte: então, é preciso a gente analisá-los com muita atenção. É preciso que vocês conheçam os livros, os materiais que vocês vão trabalhar. E aí, já numa primeira sugestão, né, uma sugestão preliminar, ele fala o seguinte: como que você deveria analisar, então, o material didático? Vocês não precisam fazer isso, tá, gente? Mas vocês têm que conhecer essas possibilidades. Ele fala o seguinte: o que Zabala sugere para a análise de materiais curriculares usados em aula? E aí, considerando o livro didático como um deles. Ele fala: para que a gente possa analisar esses materiais em aula, ou, né, utilizados em aula, sugerimos a realização de uma revisão de diferentes sequências de ensino-aprendizagem. Então, seria o seguinte, né? Você pegar um livro didático, uma unidade de um livro didático, como, por exemplo, eu peguei a unidade 3 desse livro didático,
peguei toda a unidade 3, né? Vocês estão vendo que a unidade 3, o capítulo 11 faz parte da unidade 3, né? Ó, tá vendo? Tudo isso é uma unidade didática. E aí tem o capítulo 12, são 3 capítulos que fazem parte dessa unidade. Porque senão ficaria muito comprido para as meninas analisarem. Mas aí, voltando aqui, ixi, peraí. Né? Ele propõe que vocês analisem os materiais a partir da análise dessas unidades didáticas, tá? Noção. Bom, aí ele fala, que eu já falei para vocês, das 4 unidades didáticas básicas ou unidades de intervenção que correspondem aos exemplos de sequências didáticas que eu mostrei para vocês, tá, gente? Então, eu mostrei agora para vocês, não preciso voltar nisso. Gente, vocês já viram isso? Vocês entenderam aquela sequência canônica que eu falei? Como é que é uma sequência didática canônica? Como que essa sequência didática é colocada aí nesse livro didático a partir de uma pergunta inicial? Vocês estão percebendo como que... O que é uma sequência didática? É um conjunto de atividades ordenadas um atrás do outro. O que é interessante é você ver como que essas atividades são ordenadas, se tem procedimento uma atrás da outra, se essa ordem está boa, se precisa acrescentar mais ou precisa suprimir atividades, tá? E se os conteúdos ali trabalhados, e aí a gente vai ver que os questionários de avaliação dos livros didáticos são interessantes, porque eles trabalham a questão de, por exemplo, você encontra aí erros gramaticais, você encontra aí erros conceituais da área de ciências, então tem outros tópicos que também podem se juntar a esse olhar aí, zabaliano aí, me perdoe aí a licença poética. Mas no final dessa apresentação que eu estou fazendo, gente, não se preocupe que ele vai dar um passo a passo, ele vai dar 5 pontos básicos que você deveria olhar antes de você escolher um livro didático para usar. Então, ele vai dar esses 5 pontos básicos que vocês podem, né, pensar em escrever uma pequena dissertação, pode ser 2 páginas que seja, mas eu gostaria que vocês não apenas marcassem X e preenchessem uma ficha de livro didático. Eu acho que é muito pouco para uma análise de livro didático. Acredito que tem que ter um olhar mais de uma pequena resenha, entendeu? A partir dos 5 pontos de Zabala, você pode elaborar esse pequeno texto para complementar a ficha de avaliação, que também pode ser maleável. Escolher os pontos que você pretende colocar e suprimir outros ou acrescentar outros, tá? Vocês sabem disso. Eu não vou entrar nesse ponto agora, gente, porque é uma parte bem complexa, porque ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma relação. Deixa um minuto aqui. Só achar. Ele vai fazer uma relação entre aquelas unidades didáticas que eu falei, tá? Os conteúdos que aparecem, se são conceituais, se são procedimentais, aqui, que eu vou mostrar para vocês, nesse quadro, só para vocês não ficarem achando que é uma coisa muito difícil. Peraí. 21. Aqui, é isso aqui, tá vendo? É esse quadro aqui. Ele vai pegar aquela unidade didática que eu falei para vocês, como que o professor vai colocar? Ele vai comunicar a lição? Ele vai dar o conteúdo primeiro? Ou ele vai apresentar uma situação problemática, como a gente viu, né? Nesse livro didático que eu mostrei para vocês. Aí depois ele vai ver os conteúdos que estão ali e vai ver a função de cada uma dessas fases. Por exemplo, qual que é a função da comunicação da lição? No caso, eu estou comunicando a lição para vocês. A função que eu tenho é informar vocês. O que eu estou usando? Que materiais curriculares que são adequados para isso? Aí ele coloca texto ou material audiovisual. Está vendo? Esse quadro é muito interessante para vocês depois olharem. Não vou me deter muito nele, porque a gente tem que ver aqui os pontos para análise do livro didático, efetivamente. Aí ele vai entrar num outro ponto das críticas que se fazem aos livros didáticos, tá? E aí é um nó, tá, gente? A gente pode até depois, na aula que vem, aprofundar um pouco essa questão. Aí ele fala o seguinte:
Ao longo do século XX, os diferentes movimentos progressistas questionaram o papel dos livros didáticos. Houve eras ao seu uso, e até mesmo posições radicais contra o livro didático. E aí, que houve uma desclassificação se todos os livros didáticos fossem péssimos, se fossem ruins, e defendessem um modelo transmissivo, verbalista, calcado apenas na pedagogia tradicional, entendeu? Então, essa foi a grande... e isso ocorreu a partir desses movimentos que eu falei para vocês, os movimentos do início do século XX. E a gente tem inúmeros educadores, a gente pode até uma hora falar mais, mas eu não vou entrar aqui, vocês devem conhecer, falando aqui Dewey nos Estados Unidos, né, com essa proposta da criança ativa, a criança no centro do processo, a criança não tem que ficar sentada na sala, a criança tem que ter possibilidade de movimento, possibilidade de exercer um ato educativo a partir dos seus próprios interesses, todas essas questões, né, que motivaram as escolas novas, e a quebra do paradigma da pedagogia tradicional. Depois a gente pode aprofundar, a gente tem inúmeros outros, o De Crowley, com a proposta dos centros de interesse, a gente tem a Maria Montessori, né, com inúmeras propostas educativas, a gente tem o Ferrier na Espanha, então a gente tem, assim, nesse início do século, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, onde a gente teve muito problema na Europa, né, assim, um esvaziamento, acho que filosófico, existencial, e isso fez com que muitos educadores, e não só educadores, porque o próprio Jean-Ovid de Crowley, que é um belga, ele é médico, né, de origem médica, e ele trabalhou com crianças especiais, depois que ele foi entrar no campo da educação, grande parte desses educadores inovadores desse início do século eram médicos, né, interessante isso, você pensar, e trabalhavam com crianças especiais, e só a partir daí que eles foram pensar, né, a partir da criação de novos materiais para essas crianças especiais, foram pensar em novas propostas educativas para todas as crianças, né, sejam elas, e aí, pensando que todas as crianças, a gente tem uma gama imensa de diversidades, nas ditas crianças, entre aspas, aí, normais. E o que ele pergunta aí, né, o que sustenta as críticas contra os livros didáticos? Então, como eu falei no começo da aula, na verdade, né, essa grande crítica que se faz aos livros didáticos é a um determinado modelo, a um determinado tipo de livro didático, aí elaborado conforme um modelo transmissor. Aí o Zabala fala, né, faz uma brincadeirinha, ele fala assim, a frase, né, tipo ao slogan que era utilizado ali na Espanha, né, que ele é espanhol, não ao livro-texto, e utilizado na Espanha pelas pedagogias novas, né, de uma recusa ao livro-texto, o Zabala defende que a gente deveria falar não ao livro didático como material único. E eu sou completamente a favor do Zabala. Eu penso que a gente pode aproveitar muitas coisas positivas, sobretudo desses novos livros didáticos com propostas mais inovadoras. Aí ele fala o seguinte, né, portanto, as críticas aludem aos objetivos e aos conteúdos que contêm, assim como as formas de ensinar que induzem, porque ele fala o seguinte, o tipo de conteúdo que tem, o tipo de objetivo educativo e o tipo de forma de ensinar que está colocada no livro didático, ela induz o professor a ser de uma determinada maneira. Questão, tá? E aí ele faz uma síntese das críticas ao livro didático, tá? Qual seria, né, em tese, uma grande síntese dessas críticas? Bom, em síntese, né, quais seriam? A maioria dos livros didáticos, devido à sua estrutura, trata os conteúdos de forma unidirecional, não oferece ideias diversas à margem da linha estabelecida, né, naquele objetivo da coleção. Estes livros transmitem o que costuma se alimentar de estereótipos culturais. Então, essa seria uma grande crítica, né, uma das grandes, a primeira grande crítica
né, nessa grande síntese que o Zabala faz dessas críticas que, durante a história da pedagogia, história da educação, se fizeram aos livros didáticos. Essa seria a primeira crítica. A segunda crítica seria, dada a sua condição de produto, gente, aí é um escândalo quando você pensar que a indústria editorial, ela realmente, milhões de reais. Tá? Que não deu tempo de eu pesquisar um montante específico, mas numa das falas, queria passar 2 vídeos para vocês da Comissão de Educação sobre a questão do livro didático, né, nessa comissão, o Plano Nacional de Educação, o repórter vai comentar o montante brevemente ali. Então, dada a sua condição de produto, então há uma guerra de interesses aí, né, estão mediatizados por uma infinidade de interesses. Aí a gente tem interesses dos autores, editoras, interesses, né, muitas vezes, às vezes do próprio poder público. São livros que reproduzem os valores, as ideias e os preconceitos das instâncias intermediárias baseadas em proposições vinculadas a determinadas correntes ideológicas e culturais. Vocês sabem disso, né? Não precisa aqui, né, a gente voltar a isso, né? Porque a gente já comentou um pouco sobre essa questão quando a gente comentou sobre a questão da BNCC mesmo, né? Como que você escolher um conteúdo curricular e depois você escolher, né, os materiais curriculares que vão conter aquele conteúdo, sempre tem ali, às vezes, né, sobretudo, uma questão ideológica do autor, né, ou dos autores e das editoras que publicaram esse livro. E aí ele fala, né, nesse sentido, é fácil encontrar livros com doses consideráveis de elitismo, sexismo, centralismo, classicismo e etc. Né? Aí depois eu queria passar aí depois um trechinho, talvez a gente não consiga agora, mas eu vou mandar para vocês, a gente pode discutir semana que vem, o vídeo de uma das comissões de educação que debate o livro didático, e aí essa comissão de educação aí está colocada, né, a voz dos autores e das editoras dos livros didáticos. Inclusive, tem a voz da ABRALI, que é a Associação Brasileira do Livro Didático, não sei se vocês já ouviram falar. Né, essa seria a segunda grande crítica. A terceira grande crítica seria, com frequência, as opções postuladas são transmitidas de forma dogmática, né, apresentadas como conhecimentos acabados e sem possibilidade de questionamento. E aí vocês, sobretudo, isso acontece muito nas áreas duras, né, como se o conhecimento realmente fosse acabado e não houvesse possibilidade de questionamento àquele conhecimento, né, e a gente sabe que também as áreas duras estão sujeitas aí a transformações dos próprios conceitos base, né, com menos assim, é menos movediço um pouco que as ciências humanas, mas não deixa de ser também sofrer transformações ao longo da história, né, a própria história da ciência, ela traz isso, né, como que os próprios conceitos científicos, eles foram sofrendo alterações, né, vocês podem até falar com isso com mais propriedade do que eu mesma. Né, a grande crítica que se faz, né, ao livro didático, a grande quantidade de informação que contém, não podem oferecer toda a informação necessária para garantir a comparação. Portanto, a seleção das informações transforma em determinante não tanto o que expõe, mas o que deixa de lado, ou seja, o que não está colocado ali no livro didático. E aí, gente, eu posso continuar um pouco, a gente pode continuar isso depois, eu queria entrar agora, já nesses 5 pontos, né, porque já estamos numa hora já apertada, nesses 5 pontos que o Zabala, que pode fazer parte desse roteiro inicial de vocês, tá, para pensar a análise do livro didático, e pensar até, gente, mesclar esses documentos, tá?
mesclar um pouco aquela tabela, as duas tabelas que eu vou apresentar, uma já está disponível, e pensar nesses 5 pontos que o Zabala coloca para vocês analisarem. Pode ser aí uma unidade didática, que seja uma unidade didática, né, mas que vocês consigam fazer um bom trabalho de análise, né. Aqui, o que seria o primeiro ponto, né, esse primeiro ponto que vocês deveriam atentar para poder analisar e selecionar o material curricular. Então, você tem que detectar, gente, os objetivos educativos subjacentes num determinado material. Por exemplo, num projeto editorial, qual que é o objetivo daquela coleção que você escolheu? E por que você escolheu aquela coleção? Tá? Então, isso tem que ter a ver com o que você acredita enquanto ensino. Tá? Aí ele fala, e comprovar, né, até que ponto esses objetivos educativos coincidem com os estabelecidos pela escola que você está, né, ou com os que estão dirigidos aos alunos em questão, o que você, enquanto professor, enquanto um objetivo importante para os seus alunos atingirem, ou a própria escola, né, que é um trabalho coletivo, isso. Aí, isso aqui é um tópico 1. Aí ele fala, né, dificilmente encontraremos materiais cujos objetivos correspondam exatamente aos nossos. Então, enquanto professores, é muito difícil você achar um material que corresponda exatamente com o que você pensa enquanto educação, enquanto você quer fazer na sua aula, é muito difícil. Assim, pois, né, será importante determinar as diferenças entre os materiais para poder preencher as carências ou para rejeitar os aspectos que entram em contradição com as intenções educativas previstas. Porque, por exemplo, a escola pode ter adotado uma obra didática que você não trabalha todo o livro didático, você trabalha alguns capítulos, escolhe alguns capítulos que você, né, prefere ou gosta da maneira, né, acredita naquela maneira de trabalhar como a mais significativa possível para a aprendizagem dos alunos. Bom, o segundo tópico que vocês têm que observar quando vocês forem escolher o livro é saber que conteúdos são trabalhados. Aí é um pouco, não é assim apenas saber o que conteúdos são trabalhados, mas você tem que comprovar uma certa relação aí, se existe uma correspondência, se existe uma relação entre aqueles objetivos propostos e os conteúdos que são trabalhados efetivamente, né, no livro didático. No caso aqui, eu estou falando do livro didático, mas é material curricular, mas eu vou puxar para o livro didático, que é o que vocês têm que analisar. A definição de determinados conteúdos pode ser suficiente ou não para os objetivos estabelecidos. Aí a comprovação de sua adequação nos permitirá estabelecer os conteúdos necessários para você complementar, né, para complementar nossas unidades didáticas, ou para prescindir, né, ou para tirar aqueles conteúdos que não coincidem com nossas intenções educativas. Então, vocês também podem aí acrescentar ou tirar unidades didáticas, complementando ou próprio algumas unidades do livro didático. Aí cabe a vocês a forma de trabalhar. Por isso que o Zabala, né, e os pedagogos e pensadores da educação mais progressistas defendem materiais curriculares mais abertos, que deem margem para você trabalhar de formas diferenciadas e que se adequem a diferentes contextos. Aí vocês vão ver, né? Qual seria o terceiro ponto importante para referência e né, de referência para análise e seleção desses materiais curriculares, no caso e com foco aqui nesse material que se chama livro didático. Verificar que sequências de atividades são propostas para cada um dos conteúdos. E aí, gente, vocês não vão conseguir, eu sei, verificar todas as sequências didáticas de todos os conteúdos de uma coleção. Isso a gente sabe. Agora, você tem que procurar analisar pelo menos uma didáticas, para ver como que aquele, né, sobretudo no ensino de ciências, para ver que tipo de ensino que está ocorrendo ali. É apenas verbalista? É apenas conceitual?
né? O autor propõe alguma experimentação, o autor propõe algum trabalho em relação aos conteúdos, por exemplo, atitudinais, né? Se eu só mostrar aqui o exemplo, nessa sequência didática de ciências que eu mostrei, no final, né, é bastante conceitual esse livro, mas no final ele propõe alguma coisa de atitude, né? Quando ele fala aqui, ó, lavar as mãos é importante para evitar algumas doenças, né? Aí ele começa a falar algumas questões de atitude. Os micro-organismos são seres muito pequenos que não podem ser vistos, papá, né? A maioria deles faz mal para a saúde, você tem que, né, se limpar, etc, etc, etc. Então, vocês perceberem como que esses diversos conteúdos, se essa sequência didática ela é rica ou não. Se ela propõe um ensino mais significativo, um ensino, vocês podem até dizer com mais propriedade do que eu, um ensino mais voltado para os novos paradigmas da própria ciência, tá? No caso, a experimentação aí, no caso, é fundamental, né, para o ensino de ciências hoje. Vamos para o quarto tópico. Então, você tem que revisar cada uma das atividades propostas, atribuindo a cada uma delas os conteúdos que são trabalhados. Assim, podemos reconhecer a série de atividades propostas para a aprendizagem de cada conteúdo, e determinar a conveniência de sua progressão, porque você tem que saber, será que essa atividade, antes dessa ou depois dessa, ela tem... É isso que vocês têm que perceber. Né? Porque parece que, quando a gente pega o livro, já está uma bíblia, mas não, né? Tem um poder de síntese e de crítica aí em relação a esse livro. E, gente, eu não comentei, mas toda a questão também da parte visual aí também, hoje entra como um projeto gráfico, a parte visual entra também como um ponto bastante importante, além, né, só no aspecto pedagógico, vocês vão ver depois a fala dos autores, de um dos autores dos livros didáticos, só no critério pedagógico, a gente tem aproximadamente 27 critérios só na parte pedagógica, então, são fichas extremamente compridas que eu acredito que é muito difícil a gente vai apresentar essas fichas completas no Enesc, no caso, do Enesc. Então, eu penso que vocês devem fazer pincelar o que vocês considerem mais importante de ser colocado. Como o Enesc se refere ao ensino de química, né, no caso, ciências químicas, seria importante apontar elementos, né, que sejam reprovados ou que sejam importantes para o ensino de química que vocês acreditam, não? Já que é um congresso de ensino de química, tá? Vocês teriam que analisar cada uma das atividades propostas para comprovar se cumprem os requisitos da aprendizagem significativa. E aí, o que é aprendizagem significativa? Gente, rapidamente, a gente tem o conceito de aprendizagem significativa. Eu abri aqui o site bem fácil da Nova Escola, mas dá para vocês terem uma noção rápida do que é a aprendizagem significativa. Muito se fala, né, de aprendizagem significativa, mas pouco se fala do criador, né, do idealizador desse conceito, que foi o David Ausubel. Inclusive, ele sofreu algumas pelo fato dele ser imigrante, né, judeu, etc. Enfim, qual que é o ponto-chave da aprendizagem significativa? É o conhecimento prévio do aluno. É a chave, é o gancho, tá, dessa aprendizagem significativa. Só um minutinho. Aqui, a concepção de ensino e aprendizagem de Ausubel segue na linha oposta à dos behavioristas, que é estímulo-resposta, tá, pessoal? Para ele, aprender significativamente é ampliar e configurar ideias já existentes na estrutura mental e, com isso, ser capaz de relacionar e acessar novos conteúdos.
quanto maior o número de links feitos, mais consolidado estará o conhecimento. Então, de uma maneira muito rápida, e só para fazer uma menção a esse conceito de aprendizagem significativa, a gente também tem aí aquele conceito de zona de desenvolvimento proximal, né, do Levi-Vygotsky, que está relacionado aí a essa ideia de aprendizagem significativa, tá, pessoal? Eu vou fechar aqui. Então, tendo presentes as características dos conteúdos, é preciso ver se as atividades propostas e as sequências levam em conta as condições que podem fazer com que a aprendizagem seja o mais significativa possível. Esse é o quarto ponto. O quinto ponto, para a gente terminar, esses 5 pontos que ele coloca, para vocês terem uma referência inicial de análise, é o grau de adaptação ao contexto em que serão utilizados. Isso é um ponto importante, né? Porque, olha só, pode acontecer que o resultado da análise dos pontos anteriores tenha sido positivo, né? Eu citei. Mas que, seja pelos temas tratados, ou pelas estratégias utilizadas. Seja pelos temas ou pelas estratégias, pode ser que esse material, né, esteja muito longe das características da trabalhar e dos meios de um contexto educacional concreto. Então, esses são 5 pontos que o Zabala usa. O Zabala usa esses 5 pontos para escolher, né, para analisar e selecionar esses materiais. E aí a gente tem, eu vou mostrar para vocês agora, mas é uma ficha um pouco solta, tá? Então não me levem a mal aqui, foi uma ficha que, inclusive a professora dessa disciplina mesmo, né, porque vocês sabem que eu sou professora substituta, mandou para Raquel, e eu achei um pouco solta demais, né, porque não dá esse arcabouço teórico todo, mas é uma ficha que pode ajudar a vocês pensarem nessa análise. Vou mostrar para vocês essa ficha e vou mostrar para vocês a outra ficha do outro material, que aí eu acho que com esses 3 modelos, vocês pensarem aí na estrutura do que vocês querem fazer, porque eu acho que vocês têm que ter autonomia também aí e escolher um desses 3, ou então eu proponho, o que eu acho melhor acoplar um modelo no outro. Eu acho que só o questionário é muito pobre, mas também só o texto dissertativo também, ele vai deixar pontos de análise não analisados, né? Pontos que seriam importantes analisar, não analisados. Vou mostrar para vocês a ficha que a Raquel me mandou, que é interessante, tá? Avaliação do livro didático, aluno, papapá. A gente tem a proposta de instrumento de avaliação, o código da obra, porque aí vocês estão vendo que é tudo voltado aqui para as obras que já estão aprovadas no PNLD, que é muito mais interessante vocês analisarem. A gente tem a descrição da obra de uma maneira bem geral. Tá? Gente, isso vai ter que ser... essa ficha vai ter que ser repensada por vocês, porque ela está totalmente voltada para o ensino de química, tá? E talvez você tenha que adequar alguma coisa para o ensino fundamental 2, porque está mais voltada para o ensino médio. A gente tem um bloco que são as características gerais da obra. A gente pode, no próximo encontro, passar ponto por ponto dessas fichas, tá? Eu não vou entrar aqui, né, se vocês têm que ler. Aí depois tem que... Fala sobre a conformidade com a legislação, né, dessa obra, mas tá vendo como que, conformidade dos princípios educacionais da obra com a legislação, as diretrizes e as normas oficiais relativas ao ensino médio. Então, tá vendo como é tudo voltado para o ensino médio. O que eu gostei, né, dessa ficha foi essa parte aí, a coerência do conhecimento químico, tá? Aproveitar, acredito que vocês possam aproveitar alguns pontos desse aí, com certeza podem aproveitar para analisar
os livros de ciências, tá? Inclusive aí, situa os conceitos químicos em diferentes contextos e situações de vivência cotidiana, é um aspecto, é um indicador que vocês podem alterando, logicamente, a redação, né, os conceitos voltados às ciências naturais, né, vocês vão ter que fazer uma readaptação dessa redação. Então, essa sessão esse bloco 4 é muito interessante vocês conhecerem, tá? Coerente químico. E 5, os pressupostos teórico-metodológicos do ensino de química, né? Então, também eu considero que vocês devam estudar mais, tá? Para construir a análise de vocês. E também tem, por fim, vocês podem usar essa ficha como está aí também, só fazendo essas devidas alterações, né, química, para poder ficar mais completo, porque vocês estão trabalhando no ensino fundamental 2. Vocês podem pegar essa ficha e utilizar, mas desde que vocês façam um acréscimo desses 5 pontos que o Zabala coloca, o acréscimo, acho que pode ser uma introdução antes da ficha, tá? E uma conclusão no final. Tem essa ficha aqui, e tem, por fim, aquela outra ficha que está colocada nesse texto aqui, que a gente não vai conseguir esgotar agora, né, porque já temos 2 horas aqui, mas que traz também uma análise, né, traz toda a fundamentação teórica e metodológica. Acho mais interessante também que vocês conheçam também essa parte específica. Aprofundar um pouco mais na aula que vem, né, esse texto aqui e o próprio texto do Fracalança também. Mas vocês já podem usar essas questões, né, da forma como eles avaliam, né, os livros didáticos. Então, tem aqui, ó, a numeração, o título, o volume, os autores, a série, tudo que você tem que colocar, né, para identificar a obra, né, e depois, por fim, essa ficha de avaliação dos livros didáticos. Tá vendo aqui, Brendo, como que aquele ponto se refere, que é esse 4º ponto aqui, se refere à integridade física do aluno. É preservada ao longo do livro? Aí sim, é a questão de atividades que não, que possam não causar, né, que sejam seguras e que não causem danos para o aluno. Esse ponto aí, que estava na outra ficha. Gente, então a gente tem esses 2 modelos básicos, tá, e que eu não vou entrar item por item, tá, em fazer um próximo encontro pegando item por item, mas vocês devem começar a escolher a obra, tá? Escolher uma unidade didática, me passar as duplas, a gente pensar nos conteúdos, a gente pode pensar juntos os conteúdos e já começarem a fazer a análise. Pode começar a partir daqueles 5 pontos, ou podem escolher um desses 2 questionários. Tem esse questionário aqui, né? E tem aquele anterior que eu mostrei para vocês. Esse aqui, rapidinho, tem os aspectos. A gente importante colocar que quando a obra vai ser analisada, tem alguns aspectos que são eliminatórios. Se a obra tiver muitos aspectos daquele, por exemplo, erros conceituais ou erros de gramática, ela já é eliminada. Então, e os aspectos classificatórios, tá? Então, dentro dos aspectos classificatórios, a gente tem os conteúdos e a gente vai aumentar aqui, os conteúdos e aspectos teórico-metodológicos, no B.1 aí, tá? Os aspectos pedagógico-metodológicos, temas propostos nos diferentes capítulos, B.4, experiências socioculturais e saberes dos alunos, e B.5, aqueles aspectos editoriais e visuais. Tá? Então, eu acredito que a ficha era meio autoexplicativa, tá? Tá vendo? É sim, parcial, não, e importante colocar observações, sobretudo quando você coloca parcialmente, tá? E é isso, gente, a princípio é isso, eu acho que esses 3 modelinhos, essas 2 fichas e mais aqueles pontos colocados por Zabala, já dá para vocês começarem o trabalho. E aí, eu gosto de vocês escolher a ficha que vocês querem,
assim, né, dentro daquela coleção, escolher uma unidade didática ou duas, aí conforme a possibilidade de vocês. Uau, e aí, como estamos? Deu para clarear? Ficou mais fácil agora? O trabalho é muito, gente, o trabalho, né? Não, sim, metodologia dos três MP. Metodologia de problemas, né? É isso? Problematização. Não, eu tô esperando vocês falarem alguma coisa. Deu para compreender o trabalho, pessoal? Por mim, tudo ok, pro ok. Ah, que bom, alguém se manifestou. Deu para entender a proposta de trabalho. E agora ficou mais fácil, porque eu estava preocupada. A Raquel falou que vocês estavam sem saber o que fazer. Eu sei que a gente não conseguiu se encontrar na terça-feira e peço desculpas. Ah, queria falar para vocês outra coisa, gente. Eu entrei em contato com um professor de ciências que eu conheci aqui, mas eu não consegui que ele se disponibilizasse a fazer uma experiência sobre a contar a experiência dessas aulas remotas, desse ensino online, como que ele estava trabalhando a cadeira de ciências no ensino online. Então, esse professor que eu conhecia, eu não consegui que ele desse um feedback, porque ele falou que estava muito cansado e não aguentava mais ficar fazendo videoconferência, tá? Então, acho que está todo mundo, assim, um pouco cansado, então eu vou tentar um outro professor ainda, ou professora, até o final da disciplina, para ele fazer um relato um pouco, conversar um pouco com vocês sobre a questão dessas práticas do ensino de ciências e química, né, durante aí a pandemia, que é um pouco mais ainda desafiador, né, esse ensino online, sobretudo tendo em vista as questões de experimentação aí do ensino de ciências e química. Deu sim. Minha outra dúvida faremos o relatório de estágio? Eu estou sem o plano de ensino aqui, mas eu acho que o plano de ensino tem, né, o relatório final do estágio. Tem que fazer, né, acrescentar. O relatório de estágio, na verdade, Leis, é tudo que a gente trabalhou na disciplina, então você pode, tudo que a gente for trabalhando, na verdade, eu quero passar para vocês uma proposta de um dossiê, que é muito mais interessante, você vai trazendo tudo que for mais significativo para você, que você aprendeu durante essa disciplina, né? Então, sim, eu vou sim, com certeza eu vou ajudar vocês no modelo, vou passar para vocês, tá? Um modelo, pelo menos, para ajudar a estruturar aí o relatório, pode ficar tranquilo. Vou passar logo, né, porque a gente está com um tempo meio curto, para vocês já irem, né, do nada, se sim, terá algum modelo para vocês, sim. O que é isso, chegaram do nada? A senhora tem algum horário para conversar mais tarde? Sim, preciso conversar com ela. Sim, posso conversar, sim, pode ser, hoje é sexta, se você for muito urgente, pode ser hoje, senão pode ser amanhã também, amanhã à tarde, tá? Porque a gente, também 2 horas e pouco a gente já está aqui. Eu só queria saber se deu para clarear, deu para dar uma clareada no trabalho que a gente vai ter que apresentar. E pensando, gente, que vocês vão apresentar uma parte desse trabalho. Vocês não vão conseguir apresentar em 5 minutos toda uma análise que vocês vão fazer. Vai ser uma parte do trabalho, vocês vão pincelar a parte que vocês acharem mais significativa, né? Logicamente, você tem que dar uma guia do trabalho que a gente realizou, né? Que livro, por que você escolheu aquele livro, etc., né? Acho que aquele passo, aqueles 5 pontos do Zabala, dá uma boa justificativa para você escrever, né? Por que você escolheu aquela obra didática, e mais esses dois questionários que você pode pincelar o que você quer colocar no seu próprio, né, na sua própria ficha de análise. Sim, ok. Aí, Aline, a gente pode, depois que a gente fala pelo Zap, a gente marca um horário, com certeza. Se alguém quiser também conversar, clarear alguma coisa que porventura não tenha ficado claro, ou necessitar de uma ajuda minha para
a escolha da obra, do livro, isso é tranquilo, tá? O que a gente pode fazer, até domingo mesmo, a gente pode, né, indicar as obras didáticas, eu já mandei o link, mas vou mandar outro link para vocês, não sei se é o mesmo que a Raquel me mandou hoje, um outro link, também de obras didáticas, então eu vou passar para vocês, e o Lauro já tinha me passado, o professor Lauro, e eu passei também para vocês. Enfim, pessoal, a gente tá, eu vou postar, então, essa ficha que a Raquel me mandou, vou postar a outra ficha separada também, daquele risco, e vou colocar vou botar o slide lá no AVA, para vocês se basearem, e também tem no próprio texto, né, no próprio texto do Zabala, no capítulo que a gente trabalhou, que eu coloquei como material complementar, mas que dá uma boa guia para vocês pensarem num texto, é o capítulo 6 aí, análise, quando ele faz análise aí da análise e seleção, né, os pontos que você deve usar, né, de referência para análise e seleção das obras didáticas. Então, eu vou colocar esse material, a gente vai fechando, acho que até segunda, terça-feira a gente fecha já esse cronograma, né, uma espécie de cronograma de apresentação, né, de vocês, com as duplas, com os temas, e já, se possível, com as coleções escolhidas e com as unidades didáticas, cujo tema a gente já tem que saber, porque lembra que eu propus que a cada duas duplas seja o mesmo tema e diferentes coleções, para a gente pensar como que cada coleção trabalha aquele tema, que acho que é um exercício muito bom para vocês, futuros professores, e para, né, os estudantes de maneira geral, e para os professores também, os próprios professores de Química que vão assistir ao Enesc, tá bom? Pode ser assim, gente? A gente pode fechar assim? Talvez, gente, eu não sei se eu vou conseguir dar aula na terça, talvez a gente tenha que ter aula na sexta de novo, mas a gente, semana que vem, vai ter que se encontrar de qualquer maneira para fechar essas arestas e, efetivamente, saber como está o trabalho de vocês, tá bom? Ok, pessoal? Tá todo mundo calado? Tá tudo certo? Todo mundo entendeu? Tá ok? Então, o silêncio tá muito hoje. Sinal que tá tranquilo, então. Deu para clarear o que vocês devem seguir para analisar a obra didática. Não precisa a coleção inteira, só que escolha uma coleção de acordo com aquele objetivo daquela coleção. Aí, depois, a partir daquela coleção, você vai escolher uma unidade didática para analisar, né? Esses referenciais que a gente trabalhou um pouco, né, na aula de hoje. Ok, pessoal? Ninguém quer falar mais nada? Acho que 2 unidades está bom, tá? Se vocês acharem muito difícil, for muito complexo, pode ser uma só, tá, Leis? Aí vai depender do tempo e da disponibilidade de cada dupla, tá? Eu não vou tirar ponto por causa disso, não é essa a função da avaliação da aprendizagem, tá? De maneira alguma. E o que importa é que vocês façam um bom trabalho e que realmente isso sirva para a vida de vocês, porque isso aqui não vai servir para apresentar só no Enesc, entendeu? Não é essa a finalidade. Vocês vão apresentar porque vocês estão fazendo o trabalho, mas o importante é que todo esse material que a gente trouxe e falou, talvez não tenhamos conseguido aprofundar tudo, mas todo esse material vai servir muito para vocês durante a vida profissional de vocês. Até para quando vocês estiverem na escola, critérios que vocês vão utilizar para escolher o livro didático lá da escola, né? Porque a gente sabe que os professores ajudam nessa escolha dos livros didáticos. Então, é importante que vocês tenham clareza desses critérios de análise, desses materiais curriculares em geral e do livro didático em específico. Tá bom, meus queridos? E aí, eu vou desligar aqui, que eu já falei demais, está todo mundo calado, e eu estou à disposição para qualquer dúvida que tenha ficado durante a aula, tá bom?
a posteriori aí o material complementar. Ok, Leise, então vou desligar, tá, gente? Fiquem com Deus, se cuidem aí, que a Covid não acabou ainda não, hein? Se cuidem, porque o negócio está sério. Boa tarde e até a próxima aula.